Bom, para começar a falar um pouquinho, né, do projeto Cerâmica, eu trouxe algumas questões que eu acho que tudo começa a partir daquelas perguntas, né, daquelas pulguinhas que a gente tem e que são as nossas inquietações e as nossas questões pessoais, né? Então, dentro do trabalho, tudo que eu experimentei da questão artística, eu sempre tive perguntas que eu dizia que era aquela questão: que tipo de material vai permitir com que eu trabalhe com o meu corpo inteiro, né? Porque existem materiais que você precisa conduzir alguma coisa, não menosprezando nenhum tipo de material. Eu acho que é super importante a gente experimentar todos, mas a pintura você precisa conduzir a tinta com o pincel, e aquele azul que você pinta, no máximo ele vai se intensificar um pouquinho ou desbotar, mas ele é um azul. E essa questão, né, de você não controlar a ansiedade. Então, dentro dessas experimentações, né, eu comecei com esse trabalho em 96, então essas perguntas, né, que tipo de material vai controlar? Eu não tenho controle sobre o resultado final dele, as respostas seriam imprevisíveis, ou seja, eu não controlo o processo final dele. Quem trabalha com cerâmica, eu já vi que aqui tem uns ceramistas, mas mesmo quem não trabalha, eu acho engraçado isso, né? Essas fontes, né? Hoje a gente tem alguns artistas que são inspirações para os alunos lá, então é como se a gente vai beber na fonte desses artistas, né? Desses mestres artesãos. São fontes que você sempre pode ir lá buscar e que não se esgotam, né? O Eduardo Galeano fala uma coisa muito interessante, que nesse mundo de plástico e ruído, eu quero ser de barro e de silêncio. Então, a cultura popular, ela traz muito isso pra gente, né? E essas fontes de saber que são passadas, esse conhecimento que a gente fala, o conhecimento passado através das mãos, que é a pedagogia artesã, né? A Sumaya Matar, lá da USP, fala isso de uma maneira belíssima. E o que também é duradouro, né? Porque desde o período da existência humana, a cerâmica está o tempo todo, né? O que sobra, na verdade, é a arte lítica, né, da pedra, a cerâmica. A arte corporal é importantíssima, mas é um registro que, se não for por conta do trabalho dos pesquisadores, né, com foto, isso se perde, né? A arte plumária e a cerâmica, a pedra, né, o metal. Então, são materiais que perduram e vão acompanhando, né, a nossa existência. E essa questão da transformação, né, que precisa de um outro elemento, que é o fogo. E aí essa resposta eu encontrei na cerâmica. E, enfim, e aí esse trabalho que eu comecei a fazer, né, esse ano faz 21 anos, completando a maioridade, dentro de comunidades, utilizando barro. Quando eu comecei a trabalhar com isso, a minha formação era só artes plásticas, então nem sabia o que era arte terapia, mas eu já via esse resultado acontecendo lá. O pessoal pegava a gurizada da rua e colocava lá dentro do projeto, né, os usuários de droga, e com o tempo eu começava a ver essa melhoria. Eu falava: gente, o que está acontecendo? E eu olhava só para o resultado final e estava deixando todo esse processo de lado. E aí começaram as novas inquietações, né, e foi quando eu soube da arte terapia lá no Mato Grosso do Sul, que foi onde eu me formei. Não tinha, tive que vir para São Paulo, mas aí até aí também foi um caminho muito longo até chegar na pós. Eu fui da segunda turma da pós lá da Unip, né? E também da pós, quando eu me formei até concretizar o cerâmica, foram mais 5 anos. Então esses processos demorados, né, tem muito a ver com as nossas esperas. A gente é muito ansioso, então às vezes a gente precisa segurar um pouquinho mais. E a gente tem 2 tipos de trabalho lá no ateliê, que é o trabalho focado na venda. Eu trouxe até umas peças aqui de demonstração, mas temos um trabalho também focado nas vivências, que é um trabalho que não é para venda, mas que se reflete depois na venda. A gente vai ver algumas oficinas.
E o que a gente está vendo, né, principalmente trabalhando com a terra, a questão do pertencimento, né, que essa questão da terra, né, de você pisar no chão, de você encontrar o seu lugar, de você respeitar, né, o seu lugar onde é que você está pisando. E a Ana May Barbosa, ela fala uma coisa muito interessante da importância que hoje os projetos de ensino não formal têm no ensino formal, porque às vezes você pega um jovem e esse jovem não, assim, a coisa mais fácil que tem é eles saírem da escola. E como a gente cobra frequência escolar, nota, então você acaba influenciando no dia a dia deles. E é interessante porque às vezes no sábado, que é um dia que a gente tem oficina das 6 horas da tarde, eu falo, gente, a professora tem que ir embora, né? Tem que lavar roupa, tem as coisas de casa. E eles não vão embora. Às vezes eu saio daquele 8 horas da noite, né? Dá um pouquinho de receio, né? Zona Leste, enfim. Mas você está lá o tempo todo fazendo, você fala, não, eu estou aqui com uma energia, não é possível que, né, vai acontecer alguma coisa. Tem um anjinho protege. Então isso eu tenho percebido muito ao longo desse projeto, né? Tive um aluno agora que já estava indicado para ir para a Fundação Casa. Ele foi atropelado, parece que as coisas acontecem, quase morreu, ficou em coma. E aí no hospital ele pegou, a irmã me mandou um WhatsApp e falou, Nani, a coisa que ele mais fala é voltar para cerâmica agora, né? Já estava com moto roubada, enfim, uma coisa bem, bem forte. E ele não conseguia falar, está com traqueostomia, e ele vai lá sem conseguir respirar. Eu falo, gente, tem alguma coisa. Mas eu sempre fiquei muito preocupada com o depois, né? Porque eu falava, gente, mas e o futuro desses guris? E se eles não derem certo? E recentemente eu entrevistei o Brenan, né? Uma sorte assim, foi tão bonito que ele falou, porque ele já não está mais concedendo entrevista para pesquisador, está muito velhinho já, mas eu deixei um catálogo do projeto. E a secretária dele me ligou, estava lá em Porto de Galinhas, enfim, e falou, olha, ele vai te receber, mas não faça perguntas. Eu falei, tá bom. E aí ele pegou e começou a contar quando ele conheceu a Anísia da Silveira, né? Ele estava indo para a França de navio, enfim, né? Uma outra realidade. E aí ele começou a contar do que ele viu da Anísia da Silveira, sem eu falar nada. Eu fiquei em silêncio e dizendo, né, o que ele via. Ele falava assim, o que é que a loucura dá, né, de mais direito do que a gente que estuda tanto e não consegue fazer aquelas coisas maravilhosas, né? E ele falou, eu me senti completamente destruído, reduzido a nada quando eu vi as obras daqueles loucos. E aí ele começou a trazer toda a história com o projeto, né? E não tinha conversado nada com ele. E aí no final ele falou, eu fiz uma pergunta assim, eu falei, Brenan, mas o que eu digo para eles no caminho de vida que eles vão fazer? Ele falou, não, você vai até um ponto, depois, né, a escolha é deles, você não tem que se sentir responsabilizada se for para o caminho do bem, se for para o caminho do mal, né? Então, às vezes eu ficava muito, muito comprometida, ai meu Deus, eu preciso ajudar esse aluno. Mas não, quem vai seguir o caminho do mal, né, do mal que eu digo, infelizmente, entrar para o caminho das drogas, né? Esses jovens, muitos têm sonhos e poucas oportunidades, né? A realidade que vivem em casa, tem pais que estão presos, e então é uma realidade muito, muito dura de alguns jovens. E esse trabalho, né, quando ele se sente acolhido em algum lugar, você vê esse retorno deles, né? E a cerâmica tem uma questão muito interessante das propriedades físicas e químicas, né, que são elementos que às vezes a gente precisa em remédios, né, buscar isso. E eu acredito que até essas questões, as questões curativas do barro, elas podem também influenciar. Então nós encontramos o ferro, o potássio, magnésio, né? Nesses elementos, que eu acho que tudo isso acaba influenciando, né, na questão física, no tratamento com o barro, e depois na questão, né, que vai para o psicológico. E uma questão que eu introduzi lá no ateliê foi o Wabi Sabi, por conta da questão
do imperfeito, do impermanente e do inacabado, né? Isso é muito importante, porque embora a gente tenha um resultado plástico que se torna um aliado na parte do processo da venda das peças das crianças, isso na verdade hoje não é o que é buscado lá no ateliê, mas a gente também tem a questão da venda das peças, que é importantíssimo, porque se não tem um retorno financeiro, eles vão buscar em outro lugar, infelizmente. Então, uma das vivências que a gente faz, tem até umas gurias que participaram aqui lá, né, que são da pós, que foram fazer uma aula, que é a eutonia, né, não sei se vocês conhecem, que é você trazer a sua consciência corporal e através do toque, né? Então você usa a semente, você pode utilizar a bexiga, você pode utilizar, né, outros elementos. O bambu é maravilhoso, pedras. A gente tem as vivências padrões, né, de trazer os contos, mas como a gente trabalha muito com a questão do toque, a gente sempre tenta buscar alguma coisa para que eles baixem um pouco a energia. Às vezes pedir para fechar o olho e fazer, né, as sensibilizações, que um grupo que já está aberto para isso é muito difícil. Então, às vezes eu preciso ir por um outro caminho. Uma questão também com os jovens, não adianta colocar todo mundo para depois falar em grupo, que eles não vão falar, né? Eles estão se expondo. Então, você vai expor uma fragilidade, falar uma questão que o pai te agrediu. Então, isso acaba se tornando arma, às vezes, para um outro coleguinha do lado. Então, esse trabalho, ao mesmo tempo que ele é coletivo, ele é totalmente individualizado. Então, um dia eu vou num jovem, um dia eu vou no outro, um dia eu vou no outro. Às vezes, no mesmo dia dá para conversar com alguns jovens, mas às vezes, né, eu atendo em outro dia também. Eu tinha um trabalho CLT, mas eu tive que largar para me dedicar para o ateliê. E aqui são uma das vivências que daí já não tem a questão da venda, né, que a gente faz um potinho e coloca os defeitos lá dentro e transforma esse pote, né? Então a gente tem elementos com semente, né, trazendo cor. Essas peças não são queimadas, né? São peças que ficam cruas. Pode passar. A Filipine, uma vez, né, eu participei de uma mesa que ela estava, e aí eu falei uma coisa assim, eu falei, eu abri mão da minha carreira solo de artista para me dedicar para os jovens. Ela falou, você está muito enganada, como é que você fala isso? Você não deixou de ser artista, você está em todo o processo, você se abriu para isso. Então a sua arte está passando, está sendo materializada nas mãos de outras pessoas, na verdade. E aqui, quando eu falo, né, dos nossos mestres artesãos, esse é um trabalho da Shoko Suzuki, né, os dois lá da frente que não tem cor, e esse aqui foi um trabalho feito nas vivências. Só que quando essa criança fez esse pote, ela não tinha visto o documentário da Shoko ainda. O inconsciente coletivo é uma coisa impressionante, porque a Shoko Suzuki tem uma história belíssima com a cerâmica, né? Ela foi uma sobrevivente da guerra, e quando ela estava, né, depois que foi tudo bombardeado, eles ficaram num buraco 2 dias lá, uns dias. Quando eles saíram, era só cinza, né? Não dava para reconhecer o que era a rua, o que era a casa. E eles tentando, né, identificar alguma coisa, né, perderam tudo. Ela viu um senhor tirar do fundo da terra uma peça que brilhou, reluziu assim no sol, e aquilo era cerâmica. Ela nem sabia o que era aquilo. Ela falou, é isso que eu quero fazer. Então, no meio da cinza, ela viu uma coisa que para ela foi vida, né? E a partir daí ela falou, quero fazer. Só que nessa época, no Japão, a cerâmica era proibida, era um ofício exclusivamente masculino. Então ela encontrou um ateliê que o artesão falou assim, você vem e fica olhando lá de longe. Ela não podia nem encostar no barro. E ela aprendeu, na verdade, né, olhando e sem ter contato com o barro. E quando eu já tinha a ideia de passar o documentário da Shoko para os guris, mas a gente fez a vivência antes. E na verdade, aquele lá, na verdade, são aldeias, né? Na verdade, tudo da Shoko é um prato e não é um copo e não é, né? Tem essa questão do e não é, né? E aí, quando eu vi esse pote, eu fiquei chocada, assim, às vezes a gente perde um pouco a fala, né? Você tenta respirar, que eu falei, gente, isso é Shoko Suzuki, olha a aldeia e aquela peça. Aí depois, quando eu passei o documentário, aí eu mostrei, trouxe essa peça
para gente comparar. E aqui é uma interação com o pessoal da arte terapia também. A gente fez a massagem dos 4 elementos e os alunos, né, já tinham vivenciado e depois eles replicaram, né, no pessoal da pós. E aqui é uma outra vivência, porque assim, adolescente, né, principalmente o adolescente que a mãe já foi mãe aos 15 anos, então a sexualidade deles começa muito cedo. E eu fiquei com muito medo quando eu fui fazer essa vivência, que eu falei assim, nossa, vai virar uma bagunça, essa gurizada fazendo peito e mexendo na bunda. Mas esses guris, eles foram de uma maturidade, a gente fez uma vivência muito bacana. Não dá para ficar muito tempo, pensa no amarelo entrando, a luz dourada, não, isso não dá. Então, às vezes eu tenho que fazer umas adaptações, né, nas vivências. E aí a gente começou a construir o corpo. E eu falava, pensa no peito, né? A sua mãe que te alimentou. Às vezes eu tenho que tomar cuidado também, porque tem guri que nem conheceu a mãe. Mas assim, eles foram de uma maturidade e a oficina, assim, parecia que eu estava dando oficina para adulto. Não teve nenhum momento de insinuação na hora que eles iam fazer os órgãos genitais, né? Então tudo isso para a gente tirando essa questão, né? Essas são peças também que não são comercializadas. Até tem uma menina que está começando a fazer uns corpos, mas a ideia não era para trabalhar com o corpo, entender o seu corpo, respeitar o corpo do outro, né? Porque violência sexual, muitas são abusadas por padrasto. Então, como é que está o meu corpo, onde que eu estou, né? Então, tem todas essas questões. Esse é um exercício muito legal também, que a gente fala que é o barro como primordial. Os chineses usam essa técnica para fazer as xícaras, mas na verdade eu fiz essa oficina com uma pessoa que deu muito tempo oficina lá no Japão e eles usam isso. Então você pega uma bolinha representando o seu mundo e vai colocando o dedo e a partir daí você vai expandindo esse mundo. E como que está esse mundo? Então tem peças que viram um prato, mas tem peças que se permanecem redondinhas, tem peça que começa a subir a partir dos mesmos movimentos. E depois desse exercício, a gente tem a construção, né, de outros. Esse aqui, por exemplo, ele fez o pai e fez o filhinho, o pai dele está preso. E depois, como que se encaixa, né, o pai acolhendo esse filho. Tem muitos ovinhos ali, né, uma questão meio... a Bruna também. Essa guria aqui, outro dia, ela falou, Nani, você não quer me adotar? Eu falei, por quê? Eu falei, porque meu pai nem liga pra mim. E aí ela fez a família, e aí ela fez o ninho, e tem ela aqui, ó, tá vendo? No meio, que é a pequenininha, né? E o pai e a mãe fora, e ela no ninho, sendo acolhida. E aqui também foi uma guria, aqui é a Isabel Mendes da Cunha, que hoje é uma das nossas inspirações, das noivas da seca, que são as mulheres que são abandonadas pelos maridos, né, no Vale do Jequitinhonha. E a Isabel começou fazendo uma bonequinha. Essa aqui foi uma vivência e é muito parecida com a bonequinha que é descrita, né, quando a dona Isabel fez, que foi feita por uma aluna. Então eu falei, gente, às vezes, né, o inconsciente coletivo está muito ligado. Essa aqui é uma oficina de carimbos pré-colombianos, que a gente fala um pouco da identidade dos indígenas, né, como é que eles utilizavam. E depois a gente vai para o corpo, né? E cada menino toca o corpo do outro para fazer esse carimbo. Então, sempre, né, com a questão do respeito. Esse também é um carimbo pré-colombiano, um outro formato. E o final vira uma mandala, né? Você vai... A questão do nome, assinar o nome, identificar a sua peça. Né? Aqui é um outro formato de carimbo pré-colombiano. Esse é o que faz a pintura corporal, mas também pode ir para o barro. Aqui é um trabalho com as personas. Esse trabalho, a técnica que a gente empregou já deu para ser comercializada, né? Então a gente tem uma questão, né, de técnica que não é venda, mas também. Aqui um pouquinho dos guris trabalhando lá. Aí já é um processo, essas já são as peças focadas na venda.
Aí tem um pouco do antes e depois, né? A questão que eu falo da transformação. Então você passa esse branco, depois vira aquele transparente com aquelas manchas, né? Ó, essas manchas, ó, essa peça toda cor-de-rosa depois virou aquela lá. Então, uma coisa interessante, vou passando um pouquinho e vou falando. Essa questão da transformação dos elementos, eu comecei muito trabalhando com esses esmaltes saturados, que a minha orientadora fala muito isso, tira o esmalte da peça que eu quero ver o barro. Mas é interessante você começar com isso, trazendo essa cor, esse brilho, essa transformação, e depois fazer o caminho contrário, o jovem tirando essa cor e olhando para o barro, e ao mesmo tempo isso tem muito a ver com ele olhar para ele e com a sua essência, né? Então, lá no finalzinho já tem um painel que já está só com o barro, e eles fazendo questão, professor, eu não quero esmalte, eu quero ver essa cor, eu quero ver essa argila. E aí você já perceber que esse aluno já está num outro processo, né? Alguns já trabalham lá comigo, né? Hoje eu tenho 3 contratados lá. E nessas peças, na verdade, a gente faz um registro, o registro é muito importante. Eu tenho um fotógrafo que no dia da oficina, sei lá, tira umas 400, 500 fotos, porque se não é esse registro, eu não consigo, né, ter documentado. As peças são vendidas e fica só realmente essa lembrança. Então a gente ainda percebe muita saturação de cor, né, que é super bonito, claro, né, comercialmente é bonito, não desmerece, tudo terminando já. E aqui a gente já tem esse aluno que já está nesse caminho, já olhando para o barro, já olhando para ele, e já, alguns já estão, né, empregados, trabalhando, com carro, com filho, né, alunos, né, em situação realmente de vulnerabilidade, né. Esse é um painel que a gente coloca madeira de demolição, são painéis, né, enfim, para... E aqui, né, uma questão que daí depois desse slide eu vou distribuir, não sei se vocês passam uma lista de e-mails, que são as leis de incentivo que existem no Brasil, que é o que possibilita fazer um trabalho, né, em ONG, onde você tenha totalmente autonomia de material. A Lei Rouanet é a lei mais conhecida, mas existem outras leis também. Hoje eu sou uma grande divulgadora, já consegui ajudar muita gente a fomentar projetos. E foi assim que eu consegui, né, fomentar o cerâmica. O marido também hoje, ele é músico e tem um projeto social onde ele usa música, né, com meninos carentes também. Então, são vários caminhos e viés que dá para ser percorrido: livro, contação de histórias, né? E deixa eu ver aqui. Aqui são os meus contatos e acho que é isso.